Pois é, e no mesmo momento em que se aumenta esse custo do combustível, que logo vai refletir no frete, em todos os setores da economia, num efeito dominó, o Banco Central reduziu a taxa geral de juros da economia ao menor nível desde 2013. A decisão unânime cortou a Selic em 1 ponto percentual para 9,25% ao ano. Aí você me pergunta, né? Traduz. Essa redução vai chegar quando até nós? Quando veremos taxas de juros menores no cartão de crédito, cheque especial, financiamento, empréstimos? Esse é o nosso assunto com o economista Eduardo Araújo, que já está com a gente aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia, Tudo bem, Andressa? Eduardo? Obrigada pela presença mais uma vez aqui no Fala Amanhã. Vamos traduzir, então, né? O que significa essa redução de 1% na taxa geral básica de juros aí na economia do nosso país? Então, é importante que quem está em casa entender que essa redução da Selic de 10,25 para 9,25, ela representa uma redução da taxa básica, mas na ponta para o consumidor, o spread bancário ele continua muito elevado. O que é o spread bancário? É aquela diferença claro. entre que o banco capta, o preço do recurso que ele capta e o que ele coloca na ponta para o consumidor. Em outras palavras, significa que o consumidor ainda deve continuar pagando, quando se trata de empréstimo pessoal, uma taxa de juros em torno de 65% ao ano, não essas de 9,25% como nós estamos vendo. Que seria um sonho, né? Exatamente. E em relação, quando ele faz um empréstimo consignado, um empréstimo não consignado, por exemplo, numa financeira, algo em torno de 150%. Em outras palavras, a pessoa pegou R$1.000 emprestado, no final de 12 meses vai pagar R$1.650. Se for numa financeira, vai pagar R$2.500. Significa que não dá para poder descuidar e achar que o custo do crédito está barato na ponta para o consumidor, ainda continua alto. Existem motivos para que esse custo seja elevado. Então, o consumidor deve sentir mais na outra ponta quando se trata da aplicação financeira. Vai perceber, por exemplo, que agora vai ficar mais vantajoso ele fazer a aplicação, por exemplo, na poupança, do que algum certificado de depósito bancário ou mesmo títulos públicos federais. Então, a percepção acho que vai ser maior para quem aplica o dinheiro do que necessariamente para quem toma emprestado, que o custo continua elevado. Agora, uma hora chega, né? Claro que tem alguma mudança. Já ocorreu. Alguns bancos já anunciaram quedas aí de 1%. Mas aí é essa percepção, né? Você paga algo em torno de 65% e vai pagar 64%. Quer dizer que para o consumidor essa variação... Pouco. Mas na economia, de uma maneira geral, quando se trata de financiamento para empresas, e aí às vezes a taxa de juros ela é um pouco menor, essa redução dos juros ela deve ser comemorada porque ela acaba induzindo mais investimentos na economia, significa que as empresas vão, assim, de uma forma ainda lenta, começar a investir, ter mais estímulo para fazer investimento, e isso se traduz em emprego, renda. É um bom indicativo para o processo lento de retomada da economia. É sempre positivo quando se reduz taxa de juros. Exatamente. Né? Melhor se a gente conseguisse ter um spread bancário menor no país. Uhum. Agora, quando que a gente vai sentir, por exemplo, no crédito especial, cheque especial, ou então cartão de crédito, ou financiamento de casa própria? Isso a gente vai sentir também? Sim, todas essas taxas elas são definidas. É importante que as pessoas entendam que as instituições financeiras elas podem praticar a taxa de juros que bem determina. Algumas linhas, como consignado, acaba tendo uma regulamentação federal, mas as demais elas funcionam pela regra do livre mercado. E aí deve ter sim uma redução, mas no caso você falou do cartão de crédito também, você vê aí algumas linhas de 350%, para baixar para 345%, também significa que o consumidor tem que ainda ter bastante prudência e usar o crédito, essas modalidades de crédito, em casos muito excepcionais. Uhum. Que é o que as pessoas às vezes confundem, né? Porque crédito foi criado às vezes com o objetivo de você pegar, no caso de uma empresa, toma lá um empréstimo, faz um investimento que tem um retorno maior do que o custo que você pegou, e aí você tem um ganho. No caso da pessoa física, deveria ser usado no caso de urgência, mas aí as pessoas às vezes vão utilizando esse crédito de uma forma indiscriminada e acaba
se enrolando em dívidas. E principalmente cheque especial, que está ali, né? Está ali na sua conta, você acha que é seu, mas na verdade não é. E depois você tem que devolver mais do que você tomou emprestado. É verdade. Olha, e como se não bastasse o aumento no preço da gasolina, que a gente viu há pouco, agora é a vez da conta de energia elétrica ficar mais cara. Isso já no mês que vem, viu? A justificativa para esse aumento, de acordo com o vice-presidente da Sinerges, é o fato de que a chuva das regiões onde ficam os reservatórios de água, que são responsáveis pela produção de energia, está insuficiente, fazendo com que os reservatórios voltem a secar. Carlos Jardim Sena explicou que, com isso, o uso de energia gerada por termoelétricas, que é mais cara do que a gerada por hidrelétricas, cresceu. Então, a conta de energia vai passar de bandeira amarela para vermelha, o que acarreta em R$ 3,00 a mais por cada 100 kWh de energia consumida. Essas bandeiras que indicam os valores adicionais nas nossas contas de energia é uma relação entre o que o consumidor paga e o custo que as geradoras de energia pagam. Resta esperar para ver se vamos ter que pagar mais caro também na conta de energia elétrica aí, né? É claro, a gente vê que está chovendo aqui, mas não é essa chuva aqui do Espírito Santo que faz diferença nesses reservatórios que são importantes para a geração de energia. E aí tem mais aumento, né? É complicado. A gente vê aí, então, redução da taxa de juros que quase não reflete para a gente. Ao mesmo tempo, a gente vê aumento de imposto do combustíveis, que é aumento direto na bomba. A gente vê isso acontecer automaticamente. E agora a conta de energia também, né? Talvez a boa notícia é que a inflação média, né, determinada lá pelo IPCA, está algo em torno de 3%, abaixo ali da meta, que é 4,5%. Então, o patamar de inflação dos preços da economia tão baixos. E essa elevação do custo da energia para o consumidor e para a empresa de uma maneira geral e o custo do combustível, isso deve refletir uma tendência de elevação da inflação. Mas, assim, a boa notícia é que nós estamos com um patamar de preços não tão elevados como já foi no passado. Então, para o consumidor é ruim, porque reduz a renda disponível para o consumo, mas, ao mesmo tempo, relativamente melhor, porque se a gente tivesse num cenário de inflação mais elevada, isso significaria um indicador pior do que o que nós teríamos agora.